Olá, seja bem-vindo ao curso de Informática Básica oferecido pela FBV Cursos. Este curso é destinado para quem tem poucas experiência com computadores ou deseja apenas aprofundar os seus conhecimentos. No módulo 1, vamos falar sobre os seguintes assuntos: conhecendo o computador, mouse, teclado, o Windows janela. Iniciaremos nosso estudo falando um pouco sobre o que é um computador. O computador é uma máquina que processa dados para atingir resultados. Como, por exemplo, de um computador, podemos citar smartphones, notebooks e até mesmo um controle remoto de televisão. Digamos que você queira assistir o canal 9 em sua televisão. Ao pressionar o número 9 do seu controle, essa informação será enviada para a televisão, que por sua vez irá processar o comando executado e a ação solicitada. Podemos separar um computador entre hardware e software. Hardware sendo a parte dos componentes físicos do computador. Tudo aquilo que você pode tocar com as suas mãos, como gabinete, mouse, teclado, monitores e fios. Já na parte interna do gabinete, temos a placa-mãe, a placa de memória, a placa de vídeo e os processadores. Já a parte de software são os programas do computador, como se fosse a consciência e a alma do computador, a qual você não pode tocar fisicamente, mas utilizamos o hardware para acessá-los. Agora vamos falar um pouco sobre os componentes mais básicos de um computador: mouse e teclado. Um mouse de um computador é um dispositivo de entrada hardware portátil que controla um cursor, que é a flechinha que vamos ver andando pela tela agora. Essa flechinha pode mover e selecionar textos, ícones, arquivos, pastas em seu computador. O mouse pode se adaptar a usuários destros e canhotos. Agora vamos citar algumas ações usuais com o mouse: clicar duas vezes, clicar, arrastar e soltar, clicar com o botão direito, clicar com o botão esquerdo. Quando você clica duas vezes com o botão esquerdo, você executa uma ação. Agora vamos falar um pouco sobre o teclado. Um teclado de computador é um dos principais dispositivos de entrada usado com um computador. Semelhante a uma máquina de escrever elétrica, um teclado é composto de botões que criam letras, números, símbolos e além de executar outras funções. Vamos ver aqui as partes que compõem um teclado: teclas de funções, teclas numéricas, teclado alfabético e teclas de controle. Agora que já falamos um pouco sobre o que é um computador, hardware e software, mouse e teclado, nós vamos falar um pouco sobre o sistema operacional Windows. Ao ligar o computador, o sistema operacional do computador será executado. O sistema mais comum é o Windows. O sistema operacional é um software responsável por gerenciar todos os recursos de um computador,
que tem como principal característica o uso de janelas para facilitar a utilização de diversos aplicativos existentes no sistema. Ao abrir uma janela de um aplicativo instalado dentro do sistema operacional do seu computador, nessa janela sempre existem 3 pequenos ícones no lado superior direito. Vamos utilizar aqui então a janela do bloco de notas para explicar as funcionalidades dos botões localizados no campo superior direito. Minimizar é o primeiro símbolo no formato de traço. Ao clicar em minimizar, a janela será reduzida e aparecerá na faixa de programas, abertas no tópico da área de trabalho. Você pode reabrir o programa clicando sobre o seu ícone. Maximizar é o segundo símbolo que tem o formato de quadrado. Ao clicar em maximizar, a janela será aumentada ocupando toda a tela do seu computador. Fechar é o terceiro símbolo formado pela letra X. Ao clicar em fechar, o programa será fechado. É diferente de minimizar, pois em minimizar, o programa continua aberto. Com essa explicação, terminamos então o conteúdo do módulo 1. Área de trabalho Windows Desktop. Menu Iniciar a internet. A área de trabalho do Windows, também chamada de desktop, é um ambiente adequado às necessidades de cada usuário, onde ficam inseridos os ícones de atalhos. Cada um deles direciona para algum programa ou arquivo. Também contém as seguintes funções disponíveis: barra de tarefas, que contém o menu Iniciar, a barra de pesquisa, os atalhos de iniciação rápida, os programas abertos naquele momento, e a área de notificação. Os atalhos são adicionados na área de trabalho conforme a preferência de cada usuário. Agora vamos falar um pouco sobre o menu Iniciar, que fica aqui localizado aqui no canto inferior esquerdo da nossa tela. No menu Iniciar, podemos acessar diversos recursos disponíveis no Windows. Neles estão contidos todos os programas instalados no computador e diversas ferramentas de manutenção do sistema. Nele você consegue acessar os programas como bloco de notas, calculadora, Excel, Word, PowerPoint, Paint, câmera, calendário e outros. Vou demonstrar aqui na tela como a gente faz essa localização. Clicando sobre o menu Iniciar, você vai ter os programas instalados. Ao digitar bloco de notas, você conseguirá localizar o programa bloco de notas. Apagando, por exemplo, e digitando calculadora, você localizará o aplicativo da calculadora. No menu Iniciar, também temos as opções para desligar, reiniciar ou suspender o computador. Também o acesso ao painel de configurações da máquina, que nos trará as opções mais avançadas de configurações. Recomendamos que você só utilize essas opções se souber o que está fazendo, pois essas opções podem ser difíceis de ser removidas. Para concluir o nosso módulo 2, vamos falar um pouco sobre a internet. O que é a internet? A internet é uma rede global de área ampla que conecta sistemas de computadores em todo o mundo. Para se conectar à internet, você deve ter acesso a um provedor de serviço de internet, que atua como intermediário entre você e a internet. A internet fornece diferentes serviços online. Segue alguns exemplos, como e-mail. O e-mail é o método mais comum de recebimentos e envio de mensagens online. Mídias sociais. Sites e aplicativos que permitem que as pessoas compartilhem comentários, fotos e vídeos.
Jogos online. Jogos que permitem que as pessoas joguem uma com a outra pela internet. Atualização de software. Normalmente, as atualizações dos sistemas operacionais e aplicativos podem ser baixadas pela internet. Também podemos citar aqui os tipos de conexão. A cabeada é a internet rápida fornecida por uma empresa de internet banda larga, onde usamos um modem, que é aquele aparelho que gerencia a conexão com o seu computador. Sem fio é a chamada internet wireless, Wi-Fi. Agora vamos falar um pouco sobre navegador. Navegador é um tipo de programa em que o usuário acessa os sites na internet. Há alguns navegadores como o Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. O Google Chrome se tornou a principal ferramenta de acesso à internet. Semelhante ao Internet Explorer, tem as mesmas funcionalidades, porém com ícones um pouco diferentes. Mas nada que prejudique o entendimento e a utilização. Hoje em dia, os novos computadores já vêm com o atalho do Google Chrome. Para concluirmos o módulo 2, vamos explicar em minha tela como você acessa o navegador do Google Chrome. Localize em sua tela o atalho de acesso. Clique 2 vezes sobre ele e o navegador será aberto. Nessa aula, iremos falar sobre os seguintes assuntos: gerenciando pastas e arquivos, o Windows Explorer, explorador de arquivos. O que é um arquivo? Arquivo é um pacote de informações. Todas as informações nos computadores são gravadas na forma de arquivo dentro de pastas. Aqui podemos ver alguns tipos de arquivos. Arquivos de músicas terminam sempre com .mp3. Documentos, .doc. Imagens, .jpg ou PNG. Vou demonstrar agora em minha tela como se cria um arquivo. Vamos usar como exemplo o bloco de notas. Vou escrever algo aqui no meu arquivo. Vamos salvar ele na nossa tela. Vamos dar um nome ao arquivo. Arquivo teste. Veja que aqui na nossa tela, na área de trabalho, o arquivo foi salvo. Agora vamos falar um pouco sobre o que é pasta. Pasta é o local onde ficam armazenados arquivos ou subpastas. Vamos criar, então, uma pasta aqui na nossa área de trabalho. Você precisa clicar com o botão direito para exibir os atalhos. Você vai no menu Novo e clique sobre a pasta. A pasta é esse arquivo amarelinho que vai aparecer. Você dá um nome à pasta e clique fora para salvar. Dentro da pasta, você conseguirá colocar os arquivos. Por exemplo, nosso arquivo teste que nós tínhamos criado, eu posso arrastar para dentro dessa pasta. Ou tirar também. Digamos que eu estou com a pasta fechada, eu posso clicar e arrastar até em cima da pasta. E lá está o arquivo. Falando ainda sobre essa pasta que nós acabamos de criar, vamos criar uma subpasta. Como assim uma subpasta? Eu posso criar uma outra pasta, a teste 2, por exemplo, e colocar essa pasta dentro da pasta, assim, sendo uma subpasta. Agora que já aprendemos um pouco como gerenciar
arquivos e pastas, vamos falar sobre o Windows Explorer, explorador de arquivos. É um gerenciador de arquivos e pastas do sistema do Windows, ou seja, é utilizado para a cópia, a extensão, a organização, a movimentação e todas as atividades de gerenciamento de arquivos. Clique com o botão direito do seu mouse sobre o menu Iniciar para localizar o explorador de arquivos.